Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, em nome. E grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste primeiro sábado do 10º mês do ano de 2024, sábado dia 5 de outubro. Partilhar então assim com vocês da parte do Espírito Santo a terceira e a última parte dessa curta série de mensagens que nós estamos sobre as tempestades da vida e as suas influências. Essa terceira parte tem a ver com a solução, como é que a gente tem que se manter se a tempestade ela aparecer, que é algo, que é um fenômeno inevitável que essa vida traz. Eu vou fazer a oração e em seguida então vamos ouvir essa terceira e a última parte dessa curta série de mensagens que nós estamos sobre as tempestades da vida e as tempestades da vida e as suas influências. Eu vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Santo Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre a minha vida. Haja visto, Eterno Deus, que o Senhor é o autor da vida. O Senhor é o Deus grande e terrível que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os Teus benditos santos mandamentos. O Senhor é o Deus que sozinho estendeu os céus e tudo que dela procede, para depois o desenrolar e nela habitar. O Senhor é o autor da vida que dá fôlego a todos os moradores da terra e vida para todos aqueles que neles caminham, no caso, os animais. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que levantai os olhos e vede quem fez todas essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas elas bem contadas, que chama cada uma delas pelo seu nome, e nenhuma delas pode faltar, por ser Ele grande em força e forte em poder. O Senhor é o Deus que sonda os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. O Senhor é o Deus que não faz parte da criação, mas sim o Criador. O Senhor é o Deus que não é um ser humano, mas sim o Criador dos seres humanos. O Senhor mesmo declarou dizendo o seguinte, que ainda antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Porque operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir. O Senhor é eterno, o Senhor não tem princípio nem fim. O Senhor é soberano, por isso toma a direção deste minuto que o Senhor estará ministrando por meu intermédio, que a minha matéria humana, que o meu ego, ele caia por terra e que o Espírito do Senhor, que a unção do Senhor que está sobre mim, ela possa ministrar, ela possa falar aos corações e convencer essa pessoa que irá de ouvir do pecado, do juízo e da justiça. Toma a direção deste minuto que o Senhor estará ministrando por meu intermédio. É o que eu lhe peço, só tenho que louvar e lhe agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê, diga como missionário, glória a Deus, graças a Deus. Para essa terceira e última parte da série de mensagens que nós estamos sobre as tempestades da vida e as suas influências, está em 3 textos da Bíblia Sagrada. 2 estão na Antiga Aliança. O primeiro está no 5º livro do Pentateuco da Antiga Aliança, escrito por Moisés, o livro de Deuteronômio, capítulo de número 31, versículo de número 6, Deus falando: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Ele não vos deixará, nem vos desamparará. O segundo que vai corroborar esse texto de Deuteronômio está no livro do profeta Chorão, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 7, Deus falando através de Jeremias: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. E o terceiro texto dessa terceira e última parte dessa série que nós estamos sobre as tempestades da vida
Está no Evangelho de Mateus, capítulo número 8, versículo de número 24. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Versículo de número 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para essa terceira e última parte dessa série que nós estamos sobre as tempestades da vida e as suas influências, a terceira parte ela tem como tema como vencer as tempestades da vida, que é o que interessa. Para nós vencer as tempestades, nós precisamos entender alguns pontos que nós temos que levar em consideração, já que as tempestades é um fenômeno, né? Que nós não conseguimos controlar as tempestades. Ela não nos avisam quando irão de vir sobre a nossa vida, que no caso seria aqueles problemas, né? Que fogem do nosso domínio, que a gente não consegue controlar, que a gente não consegue antecipar, porque nós não temos a graça que Deus ele tem. Deus ele é onisciente, ele conhece o passado, o presente, o futuro, ele sabe todas as coisas. Mas já no nosso caso de seres humanos, nós não temos a onisciência, por isso que para vencer as tempestades da vida, que no caso são os problemas incontroláveis, os problemas que podem nos levar ao suicídio emocional, primeiro que nós precisamos aprender a controlar o pavor, o pânico. É bem verdade que sentir medo é algo normal, é uma reação normal e natural de todos os seres humanos. Eu e você, a gente tem medo. Sentir medo é algo normal. Agora, o que é o pavor, missionário? O pavor é um medo incontrolável. É o pavor que a gente precisa aprender a controlar se a gente quer vencer as tempestades que essa vida traz. Você vê que no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 24, fala que Jesus ele entrou no barco juntamente com os discípulos, e quando veio a tempestade, o pavor tomou medo dos discípulos, ao ponto que eles acharam que eles iriam morrer. Por isso que, primeiro, se nós queremos vencer as tempestades que essa vida traz, que são os problemas que a gente não consegue controlar, a gente tem que aprender a controlar o pavor. E para a gente controlar o pavor, aí vamos para o segundo ponto. Se a gente quer vencer a tempestade da vida, nós precisamos manter a calma e a tranquilidade. Você vê que no meio daquela circunstância que a tempestade ela se levantou no barco, só tinha um que estava calmo, que estava tranquilo, que era Jesus, porque no versículo 24 diz que Jesus ele foi dormir, um sinal, um símbolo de tranquilidade, de calma. E é assim que a gente vai conseguir, se a gente quer enfrentar a tempestade, que são aqueles problemas e que a gente não consegue controlar, que nos leva a perder o equilíbrio emocional. A gente primeiro tem que controlar o pavor, e a gente tem que manter a calma, a gente tem que dormir, como Cristo estava no caso, manter a segurança, manter a tranquilidade. E o terceiro ponto, se a gente quer vencer a tempestade, meu amigo, minha amiga, você vê que no texto fala que Jesus estava no barco, glória a Deus. Como é que eu e você, meu amigo, minha amiga, vamos vencer aqueles problemas violentos que nos levam a perder o equilíbrio emocional se Jesus não estiver no barco conosco? Sabe por que as pessoas hoje estão desesperadas? Sabe por que as pessoas hoje, as tempestades que são aqueles problemas violentos, têm desestabilizado, têm levado as pessoas ao suicídio? Porque Jesus não está no barco, Jesus não faz parte da vida deles. E se Jesus não estiver no barco conosco, sem sombra de dúvida, meu amigo, minha amiga, as tempestades elas vão nos vencer. Por isso, se esse terceiro ponto é algo fundamental, algo crucial,
se a gente quer vencer as tempestades que essa vida traz, Jesus eles têm que estar no barco conosco, eles têm que fazer parte da nossa vida. Você vê que isso até é algo interessante, porque todas as vezes que Jesus ele está no barco com os discípulos, é um símbolo que eles estão seguros. Por isso que se nós queremos vencer as tempestades, que são os mais violentos que essa vida traz, que a gente não consegue resolver, Jesus tem que vir, eles têm que estar no barco, tem que fazer parte da nossa vida. E o quarto ponto, se nós queremos vencer as tempestades que essa vida traz, no versículo 25 diz que indo eles acordaram dizendo: Senhor, não te importa que vamos morrer? Você vê que no meio do desespero, no meio daquela situação pavorosa, os discípulos, sem perceber, eles fizeram tomar a decisão certa. Eles foram acordar Jesus, glória a Deus. Meu amigo, minha amiga, não tem como nós vencer a tempestade se nós não buscar a Cristo, se nós não buscar a Deus. Aqui vem um ponto principal que é importante. Como é que eu e você queremos ter sucesso, queremos vencer aqueles problemas violentos que essa vida traz, se a gente não buscar a Cristo, se a gente não estiver em comunhão com Deus? Você vê que nós só vamos conseguir vencer nessa vida se Cristo ele fazer parte da nossa vida, se nós tiver aquele momento de devoção com Cristo, porque o tempo, meu amigo, minha amiga, que um homem, que uma mulher devociona para Deus, é que vai definir se ele vai vencer as tempestades ou não. Esse é um ponto principal se nós queremos vencer as tempestades. Nós temos que estar sempre em comunicação com Deus, porque é isso que faz a diferença. Haja visto que hoje, nos tempos modernos que nós vivemos, uma das coisas mais complicadas que as pessoas têm dificuldade é devocionar, é ter aqueles momentos de oração, de estudo profundo da palavra de Deus, de conexão com o Espírito de Deus, ouvindo a voz de Deus, porque essa é a maneira única, meu amigo, minha amiga, de nós vencer. Sabe por que Jesus era o único que não estava apavorado para além dos discípulos? Primeiro porque ele era o verbo de Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. Segundo porque Cristo ele sabia que ele não iria de morrer naquela tempestade, uma vez que a tempestade ela não pede licença, ela não pede permissão para invadir o espaço. Já viste, meu amigo, minha amiga, quando acontece uma tempestade, como é que ela vem? A tempestade ela não pede licença, ela não pede autorização, ela vem de maneira inesperada. E ela vem o quê? Ela vem devorando casa, devorando terreno, devorando o ambiente que ela leva tudo. E só que no caso aqui ela veio, esse fenômeno agitou o mar, ao ponto que o mar ele estava a pique. Mas você vê que o barco onde Cristo, os discípulos estavam, dava a sensação que aquilo iria de afundar, mas o barco não iria de afundar. Sabe por quê? Porque quem estava dentro daquele barco era o Cristo, o Verbo de Deus, o Filho de Deus. Só que o outro ponto crucial, se nós queremos vencer a tempestade, Cristo, ele quando eles foram acordar, que eles fizeram a coisa, eles foram buscar ajuda, buscando o Salvador, Cristo ele declarou dizendo assim: por que as pessoas estão tímidos e medrosos, homens de pouca fé? Sabe por que as pessoas não conseguem vencer as tempestades? As pessoas têm pouca fé. E as pessoas têm pouca fé porque as pessoas não têm comunhão com Deus, as pessoas não se relacionam com Deus através da oração. Por isso que quando acontece uma situação de vida e morte, as pessoas elas acreditam que não vão conseguir sobreviver diante daquela situação. Mas o que nós precisamos saber, meu amigo meu, se nós queremos vencer as tempestades que essa vida traz, nós precisamos aumentar a nossa fé. E como é que vamos aumentar a nossa fé se nós não temos comunhão com o Criador do Universo, com o Verbo de Deus que se fez carne e vai habitar entre nós, que era Cristo Jesus? E o quinto ponto, se nós queremos vencer a tempestade, diz no texto que Jesus ele levantou, ele repreendeu a tempestade, disse: aquieta-te, acalma-te.
e houve grande bonança. Sabe o que significa dizer, meu amigo, minha amiga? O quinto ponto, esse é um ponto crucial. Que com Jesus você pode ter a segurança que a tempestade ela não vai te vencer. Porque Cristo ele é maior do que a tempestade. Porque os discípulos eles perguntaram: que homem é este? Eles ficaram admirados: que homem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Só que o vento e o mar não poderiam responder. Então você vê que os problemas, não importa que tipo de problema que essa vida traz, Jesus é maior do que todos eles. É maior do que todos eles. Essa foi uma lição que ele deu para os discípulos, que ele é maior do que a tempestade. E o sexto ponto, esse é algo crucial, é importante também. Você vê que diz o texto que Jesus ele disse para os discípulos: vamos entrar no barco e vamos atravessar, vamos ir para outra margem. E o texto contínuo diz que os discípulos o seguiram. Ou seja, que para vencer a tempestade, eu e você precisamos ser seguidor de Cristo. Precisamos se submeter a Cristo, obedecer a Cristo e fazer aquilo que Ele nos manda. Eles não morreram, a tempestade não devorou os discípulos, para além do pânico, do medo, do pavor vir sobre eles. É porque eles seguiram a Cristo, e por eles seguirem a Cristo, eles estavam seguros, sem eles perceber que eles não poderiam morrer na tempestade, porque se Cristo não estivesse com eles, se eles não seguissem a Cristo, se eles não fossem seguidores de Cristo, a tempestade poderia lhes devorar. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Os problemas estão a te vencer. Sabe por que você, homem, você, rapaz, você não está conseguindo se realizar na vida? Tudo que você faz, nada dá certo. Você não consegue avançar, você não consegue vencer aqueles problemas que parecem complicados, porque você não é seguidor de Cristo. Você confia na tua capacidade, você confia na tua inteligência. Só que, meu amigo, minha amiga, questões, fenômenos sobrenaturais, coisas espirituais, o ser humano não tem capacidade de resolver. Olha, no que diz respeito ao mundo espiritual, a batalha espiritual, atuações malignas, você não vai conseguir vencer se você não estiver com Cristo. As pessoas estão destruídas, as pessoas não estão a conseguir se realizar, estão com a vida amarrada, a vida bloqueada, porque as pessoas não seguem a Cristo. Os discípulos, para além deles atravessarem por aquela situação de tempestade, eles só não afundaram, porque maior é aquele que estava com ele. E Jesus é maior do que a tempestade, porque ele tem o poder. Ele repreendeu a tempestade, disse: acalma-te, aquieta-te. Seja o mar como o vento, a tempestade. Eles se acalmaram, eles se aquietaram. Diz que houve uma grande bonança. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo de número 6, tem algo interessante, Deus falando que é para Moisés falar para o povo de Israel, dizendo o seguinte: sede forte e corajoso, não temais, nem vos espantais, porque eu, o Senhor, eu sou contigo, não vos deixarei, nem vos desampararei. A gente precisa ser forte e corajoso, que é para se relacionar com Cristo, porque Ele é o único que pode vencer as tempestades, não importa que tipo de tempestade que essa vida traz. Cristo é o único que tem a autoridade de vencer a tempestade, mas que é para Ele vencer a tempestade em nosso favor, a gente precisa se submeter a Ele. Por isso que em Jeremias capítulo 17, versículo 6, fala que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Nós precisamos confiar em Deus. E a nossa confiança ela só pode aumentar em Deus se a gente se submeter a Deus. Tem pessoas que elas não têm a sua vida entregue a Cristo. Você tem que reconhecer que você é um pobre, miserável pecador, que você precisa de Deus, que é para Deus operar na tua vida. Porque sem Cristo, sem Deus, a gente não vai conseguir vencer as tempestades que essa vida sai, que é, por exemplo, os problemas complicados que você talvez está enfrentando na tua vida profissional, na tua vida familiar, na tua vida matrimonial, na tua vida... Não importa, em qualquer área da tua vida. Você não está conseguindo vencer, por quê? Porque Cristo não está no barco contigo. Você resolve as coisas da tua maneira,
Você usa a tua inteligência, você usa a tua capacidade, mas você não está conseguindo. Você não está conseguindo se realizar, você não está conseguindo avançar, você não está conseguindo ser feliz. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Nós, os seres humanos, nós somos limitados a tempo, a espaço e às circunstâncias. Você vê que, meu amigo, minha amiga, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 42, versículo 5, tão interessante, diz lá que: portanto, assim diz o Senhor, aquele que sozinho criou os céus, estendeu a terra e tudo que dela procede, ele que dá fôlego aos moradores da terra e vida para aqueles que nele caminham. E no livro de Gênesis, capítulo número 2, versículo 7, fala que: e o Senhor Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Sabe o que isso significa dizer, meu amigo, minha amiga? Que Deus primeiro, né, ele criou o céu sozinho e tudo que dela procede, assim como a terra. Sabe o que isso significa dizer, meu amigo, minha amiga? Que primeiro que Deus, ele tem o poder absoluto. Ele tem o poder absoluto das tempestades, dos fenômenos que se manifestam, porque a tempestade, assim como o vento, são fenômenos, né? A tempestade, o vento, são fenômenos da natureza. Deus, ele tem um poder sobre esses fenômenos, porque Deus, se você não sabe, meu amigo, minha amiga, ele não faz parte da criação. Ele é o Criador. Segundo, Deus, ele não é um ser humano. Ele é o Criador dos seres humanos. É por isso que as pessoas têm uma visão equivocada de Deus. Por isso que as pessoas acham que as tempestades, elas estão a vencer a vida das pessoas. E para você poder se relacionar com o Criador, porque, meu amigo, minha amiga, quem tem Deus, quem se relaciona com Deus, as tempestades não irão lhe vencer. Cristo, ele sabia que aquilo poderia acontecer, sabia que o vento e o mar poderiam ficar agitados por causa da tempestade, mas a tempestade, ela não pediu licença que é para provocar aquele momento de agitação. Mas por mais que aquele fenômeno estivesse agitado, ele sabia que não tinha autoridade de destruir, de engolir o Filho de Deus. Por isso que Cristo falou: por que vocês são tímidos e temerosos? Ele levantou, repreendeu o vento, acalma, aquieta. Sabe o que diz que houve uma grande bonança? Ou seja o vento e a tempestade, eles foram obrigados a obedecer. Sabe por quê? Porque Cristo, ele tem o poder sobre o vento, sobre as tempestades. Isso é uma lição, meu amigo, minha amiga, que servir a Cristo, servir a Deus é um privilégio. É um privilégio. As pessoas estão com a vida destruída, as pessoas estão com a vida cheia de pânico, porque as pessoas não conhecem a Cristo. Quem serve a Deus, por maior que seja a adversidade, por maior que seja o problema, no meio do problema, Deus, ele traz a solução. Sabe por quê? Porque Deus, meu amigo, minha amiga, uma vez que ele é o Criador, ele tem o poder de fazer coisas extraordinárias, como, por exemplo, resolver um problema de 10 anos em 10 segundos, porque ele é o Criador. Ele é o Criador. Por isso, meu amigo, minha amiga, você que as tempestades, que são os problemas violentos que essa vida traz, tem te devorado, tem te destruído. Se você quer que Deus, ele vença as tempestades, primeiro que você tem que se arrepender dos seus pecados, reconhecer que você é um pobre, miserável pecador. Segundo, você tem que tomar a decisão de aceitar a Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Se batizar nas águas, que é mudança de direção, e tomar a decisão, se converter, que é a mudança de direção, se batizar nas águas, que é a posição de ser uma nova criatura, e de viver uma vida de devoção, de obediência à palavra de Deus. Deus, ele quer se relacionar comigo e com você. Deus, ele não é violador de coração. Deus, ele é o Criador dos seres humanos. Ele não é um ser humano, ele é o Criador. O Criador, ele quer se relacionar com você, mas que para ele se relacionar com você, ele precisa da sua permissividade humana, porque Deus, ele não é Deus não é violador de corações, ele é o Criador. Por isso, meu amigo, minha amiga, que essa série que o Espírito iluminou meu coração,
e me levou a partilhar com você nessas 3 semanas sobre as tempestades da vida, nos ajuda a refletir, porque as pessoas estão com a vida destruída, as pessoas estão cheias de problemas, porque elas não conhecem a Cristo. Os problemas que no caso são as tempestades que nós não conseguimos controlar, que são aqueles problemas violentos, têm destruído a vida de muitos porque as pessoas não conhecem Cristo, as pessoas não conhecem Deus. As pessoas não conhecem Deus porque as pessoas não querem se relacionar com Deus, porque, meu amigo, minha amiga, servir a Deus é um privilégio. É um privilégio, principalmente quando a pessoa faz por livre e espontânea vontade. As pessoas, elas querem Deus as pessoas querem vir para Deus, primeiro porque as pessoas, elas querem simplesmente ter a solução de seus problemas. Se esse for o teu caso, então você não vai ter não vai conseguir vencer as tempestades. Você tem que se relacionar com Deus, primeiro porque Deus, ele é o Criador, ele é o autor da vida, como diz no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 5, que ele que dá fôlego aos moradores da terra e vida para todos aqueles que neles caminham. Deus, ele é o Criador, ele quer se relacionar com você. Você tem que amar a Deus, você tem que servir a Deus pelo aquilo que Deus, ele é, não pelo aquilo que ele faz. Cristo, ele estava a dar uma lição para eles. Primeiro que se eles querem vencer as tempestades, eles têm que ser seus seguidores, têm que seguir a Cristo. Mas felizmente que eles não morreram afogados, porque eles seguiram a Cristo, eles entraram no barco com Cristo. Talvez os pulmões estão a te sufocar, porque você não segue a Cristo. Você segue os teus interesses, as tuas ambições. Você só se lembra de Deus quando tem tempestade, não vai dar certo. Você tem que servir a Deus a tempo, a fora de tempo. Você tem que servir a Deus porque Ele é o autor da vida, porque Ele é o Criador e merece ser reverenciado e merece ser adorado. Amém? Espero que essa curta série que o Espírito me levou a partilhar com você sobre as tempestades da vida nos ajuda a refletir e nos ajuda a se posicionar e a entender que Deus, ele quer compromisso comigo e você. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por esta curta série que o Senhor nos levou a ouvir nessas 3 semanas sobre as tempestades da vida. É bem verdade, Santo Deus, que o Senhor tem todo o poder. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que ainda antes que houvesse dia eu era. E não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu quem? Quem impedirá? Ninguém tem o poder de impedir. O Senhor tem o poder das tempestades. O Senhor é aquele que sozinho criou os seus, que sozinho estendeu, criou o universo, criou o cosmos, criou o espaço sideral, para que tudo possa te glorificar e reconhecer a dimensão do seu poder, que o Senhor é tão grande, Santo Deus, que o Senhor não cabe no infinito. Por isso que o teu Espírito possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, e a fazê-la entender que se ela quer ser vitoriosa, se ela quer ser feliz, então ela tem que submeter aos teus princípios e te amar pelo que o Senhor é e não pelo aquilo que o Senhor pode fazer na vida dele. É tudo que eu lhe peço, eu tenho que louvar e lhe agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Não tem, meu amigo, minha amiga, uma outra solução para nós vencer as tempestades se a gente não se submeter a Deus. Deus, ele é o Criador. Ele quer se relacionar com Deus. Deus ele não faz parte da criação. Ele é o Criador. Deus não é um ser humano. Deus, ele é o Criador de todos os seres humanos, da raça humana. Que essa série possa nos ajudar a refletir da dimensão do poder de Deus, e que Deus, ele tem o poder do tempo, do espaço, das circunstâncias. Cristo, ele declarou dizendo o seguinte, que eu vim fazer a vontade do meu Pai. Essa tem que ser a nossa posição. Nós temos que fazer o que Deus, ele quer. Quem está com Cristo não vive apavorado, não vive atemorizado pelas tempestades que essa vida traz. Quem está com Cristo, ele vive sossegado, ele faz o que Cristo fez, ele vai dormir, que sabe que o Pai está do lado dele e que nada de errado irá de suceder. Amém? Que o Espírito possa convencer você do pecado, do juízo e da justiça. Arranque tudo que é entendimento e lembra,
Você só pode vencer se você ser seguidor de Cristo, amém? Um forte abraço, desejo estar com vocês na próxima mensagem, que não será mais essa, que o Espírito tem para nós. Desejo a todos um bom final de semana, um bom mês de outubro. Até a próxima mensagem, um forte abraço a todos, um bom fim de semana a todos. Até a próxima, tchau.